Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Louvado seja o nome santo do Senhor, que vive eternamente, glorioso. E hoje o assunto é sobre o sábio e o ímpio. Se temos que entender que o mundo gigante como que ele é e popularizado, mas se classifica em dois lados. É claro que existe um processo para que as pessoas se tornem sábias. E a palavra do Criador, ela nos torna sábios. Porque a nossa sabedoria em si, humanamente falando, é loucura diante do Senhor. Por quê? Porque se nos escribar em nosso próprio entendimento, corremos o risco de falhar, de concordar com o que é contrário, o que diz a palavra do Senhor. A sabedoria que o Senhor se agrada, convém pelo conhecimento da palavra dele, que é a que nos instrui a todo modo de viver. A palavra do Criador, ela tem esse poder. Provérbios, o que vai ser lido hoje, um livro escrito pelo sábio Salomão, sabedoria que ele adquiriu do Senhor, por isso está aqui registrado o livro de Provérbios, livros de Cântares, né? Salmos, são palavras que nos instrui de um modo muito profundo de como devemos viver, como devemos entender o mundo, como devemos buscar ao Todo-Poderoso com a consciência de quem Ele é, como que Ele espera ser adorado, reconhecido. Então, esses livros, o livro de Provérbios especificamente, coloca bem essa questão desses dois lados, o lado do sábio e o lado do ímpio. Isso que vai ser colocado aqui no vídeo, tá? Eu vou ler Provérbios 13, mas aqui em Provérbios 1, verso 7 diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Tendo em mente que o princípio de tudo, do que realmente faz sentido para obtermos aí um conhecimento validado pelo Criador, parte-se do temor a Ele. Porque se não tivermos temor ao Senhor, pode ter certeza absoluta que viveremos como ímpios. Muitas pessoas confundem essa questão da impiedade, ímpios, pecadores, como pessoas que cometem atrocidades, como pessoas que cometem, claro que está dentro também, né? São atitudes que não convêm, não está de acordo. Mas a impiedade, ela nasce no orgulho. Às vezes a pessoa não tem intenção com as suas próprias mãos de tirar a vida de ninguém, mas ela tem um orgulho, ela tem um sentimento que se puder partir dela essa ação para que outros façam, ela não vai ter nenhum remorso. Então, a impiedade, que isso fique claro, segundo o entendimento da palavra do Senhor, ela nasce também de um coração orgulhoso. Pessoas que podem viver em meio à sociedade como pessoas civilizatórias, pessoas que são civilizadas, melhor dizendo, né? São civilizadas, são educadas, são bem vistas, bem recepcionadas, mas tem um orgulho dentro delas e que causa muito mal. E geralmente não é para meia dúzia, é para muitos.
Resumindo, a impiedade ela tem os seus graus, que isso fique claro. E ela permanece no indivíduo por conta do não temor ao Criador. Por quando o indivíduo tem temor a Deus, não importa o grau de instrução que essa pessoa tenha, ou pode até não ter, pode ser uma pessoa que, na questão de letras, seja analfabeta, mas é uma pessoa que, instruída pela vida, tem a sensibilidade de aprender com a criação e teme ao Todo-Poderoso. Então, independe aí de grau de conhecimento. Porém, o conhecimento, ele se faz necessário. Conhecereis a verdade vos libertará. Se houver qualquer tipo de sentimento orgulhoso, se estiver nascendo aí um sentimento de orgulho, ou se for uma pessoa, e nós estamos num tempo de instrução muito rápido, de conhecimento muito rápido e aleatórios, quando as pessoas se deparam com tantas informações, tantos conhecimentos, e elas não tiverem o conhecimento, se não tiverem aí um esclarecimento e também um discernimento no espírito, elas são levadas ao vento. E é terrível porque essas pessoas vão sendo manipuladas e suas opiniões são formuladas por outros. É o que acontece muito no mundo. Temos que ter em mente todas essas coisas. E o Criador, ele não dá o culpado por inocente e nem vai, creio eu, acusar inocentes no grau de não instrução, no grau de não conhecimento. Porém, isso faz com que muitos sejam massa de manobra nas mãos daqueles que se consideram líderes sobre vidas, se consideram líderes com seus objetivos obscuros para manipulação. Isso acontece muito. Então eu vou ler aqui Provérbios, só ler Provérbios 13 já vai falar a respeito de tudo isso. Por que da diferença? Porque aqui está, em cada versículo, coloca a questão do sábio e a questão do ímpio. É muito clara a palavra do Criador. Então eu precisava fazer essa introdução porque isso se resume o mundo. Falar dessa questão exigiria muito mais tempo e até um estudo bem aprofundado, merece um estudo. Bom seria que as pessoas se atentassem a esse tipo de instrução dentro dos templos, dentro das congregações, para que as pessoas compreendessem qual o mundo que elas estão inseridas. Então, conhecendo a verdade, elas serão libertas e toda essa massa de conhecimento que elas têm, que muitas das vezes não conseguem discernir, porque não são orientadas do modo correto, elas passarão a entender de um outro jeito. E não ter mais uma opinião formada de outros, mas permitir que o Espírito Santo, que trabalha na verdade, trabalha na justiça, trabalha no bom caráter, trabalha em todos os campos que nos leva a evoluir, que é a temer verdadeiramente ao nosso Criador, que fez os céus e a terra, que não se cansa de prover aquilo que nós necessitamos para viver. Então aí as pessoas temeriam sim ao Senhor, conheceriam mais dele, seriam mais agraciadas, dariam mais graças ao Senhor por tudo, porque teriam uma outra visão, né? Então eu vou dar início aqui à leitura e vocês observem e vocês meditem também em casa, gente. Olha só o que diz aqui em Provérbios 13. O filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. Já inicia colocando a questão do vínculo familiar, a importância. Deus criou a família. A importância de um pai, de uma mãe na vida de um filho bem instruído. Olha o caminho aí que esse adolescente
Ou essa criança, colocar ela como criança, né? Que a criança hoje ela já tem tanta informação na cabeça dela. Olha a importância dos pais, bem instruídos. Caminho aí para frente evitado, né? Que essas crianças, esses jovens, pré-adolescentes, se tornem pessoas orgulhosas, rancorosas, violentas, que vai cair na mão de lideranças, que vai fazer dessas pessoas seus subordinados para tantas coisas danosas. Olha a importância dos pais. A palavra do Senhor fala que filhos são bênçãos, promessa do Senhor. Então, é uma instrução muito profunda, gente. A palavra do Senhor, ela tem tanto, mas tanto zelo. Cada palavra dita aqui é tanto zelo que o Criador, ele quer nos dar uma vida perfeita com as instruções dele. E aí a gente vai entendendo as defesas, os guerreiros que o Senhor levanta para defender o que realmente agrada ao Todo-Poderoso. E de contrapartida, vemos os ímpios abrindo as suas bocas, falando coisas tão terríveis. Engana muitos porque não conhecem a verdade. A palavra do Senhor fala que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E pasme, essa destruição muitas das vezes não é visível, não é literal, não é física, mas é espiritual. A pessoa está morta, está defendendo coisas que não faz sentido. Estão como sepulcros caiados. Continuando. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. O preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos dos diligentes são amplamente satisfeitos. E aqui essa questão da falar demais, porque a própria palavra do Senhor vai dizer, Eclesiastes 3, que há tempo para tudo. Há tempo para falar, há tempo para se calar. O sábio, ele entende como que ele deve falar e a hora que ele pode se calar para ouvir, para aprender. Já o ímpio não, ele é tão orgulhoso que ele não está nem aí com as consequências da sua fala. E é, claro, para quem é sábio, um modo de conhecer suas propostas, conhecer seus interesses, conhecer suas verdadeiras intenções, porque isso é no campo geral, política, religiosa, familiar, convivência, em todos os campos. O sábio, ele conhece um ambiente em observar o ambiente. Então, veja o quanto que a palavra do Senhor é poderosa. Os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. A retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade